Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos fazer alguns exercícios de limites laterais. Perfeito? É bem simples. Vamos lá. Olha aqui. Quanto que é o limite de 5 sobre 3x menos x com x tendendo a 3 por valores maiores? O que isso significa, pessoal? Isso significa o seguinte, olha, eu vou chegar com 3,0001 ou 3,00001, mas nunca vou chegar em 3. Pense comigo, pessoal. Olha aqui. Eu tenho 3 menos um valor um pouquinho maior que 3. Vamos pensar assim, 3,01. Quanto que dá isso, pessoal? 3 menos 3,01 vai dar menos 0,1. Concorda comigo? Então, eu vou ter 5 dividido por 0,1. E se por um acaso eu escolher outro valor, pessoal, assim, ó, 3,001. Olha o que vai ficar, ó. 5 dividido por 3 menos 3,001. Se eu subtrair um do outro, vai dar um número negativo, não vai? 0,01. Só que quando eu dividir 5 por 0,1 vai dar uma coisa, e 0,01 vai dar uma coisa ainda menor. Então, quanto mais eu me aproximar de 3 por valores maiores, vai me dar uma divisão de 1. 5 dividido por um número negativo. O que vai acontecer? A minha resposta vai ser negativa. Por quê? Eu vou ter mais em cima e menos embaixo. Só que essa resposta vai ser infinita. Por quê, pessoal? O símbolo que vai representar essa razão vai ser o infinito, porque 5 dividido por um número cada vez menor vai dar um número cada vez maior. Então a resposta aqui é mais infinita. Perfeito? Com esse mesmo raciocínio eu vou resolver aqui. Vamos lá, pessoal. 4 dividido por x menos 3 com x tendendo a 3 por valores menores. O que significa, pessoal? Eu posso colocar 3? Não, tem que ser menor. Exemplo, 2,9. 2,9 menos 3 dá quanto? 0,1, né? Vai ser igual a 0,1. 4 dividido por, menos 0,1. 4 dividido por 0,1 vai dar o valor. Perfeito? Mas, se eu fizesse, ó, se eu aproximar um pouquinho mais, 299 menos 3 vai dar quanto? 0,01. Negativo também, né? Menos 0,01. Quanto eu dividir 4 por um número ainda menor, vai dar uma resposta maior. Então, quanto mais eu me aproximar, vai tender essa resposta ao infinito, mas um infinito negativo. Por quê, pessoal? Porque o sinal do de cima é positivo e o sinal que está resultando no de baixo é o quê? Negativo. Positivo com negativo, né? Negativo. Perfeito? Vamos para esse daqui, pessoal. Esse daqui ele está aproximando do quê? Ele está aproximando meio com valores maiores. Vamos usar o mesmo raciocínio. Olha aqui. Quando ele se aproximar por meio, então vai ficar, quando for meio dá zero, jamais posso dividir por zero. Então eu vou aproximar por valores maiores. Então eu posso colocar um valor um pouquinho maior aqui. Se eu, tipo 0,6. Quando eu pegar esse valor aqui e subtrair de 1, o que vai acontecer, pessoal? Vai continuar em cima um número positivo e embaixo, concorda comigo que vai dar um número negativo? Vamos pensar assim, ó, meio é a mesma coisa que 0,5, né? 0,5. Se por um acaso eu escolha um valor um pouquinho maior que meio, exemplo, 0,6. Se eu escolher 0,6, vai ficar 2 vezes 0,6, 1,2. 1,2 menos 1 dá igual a 0,2. Perfeito? Positivo. Se eu escolher um outro número, pessoal, eu vou me aproximando de meio por valores cada vez mais. Né? Então, exemplo, 0,51. Quando eu fizer isso daqui, vai ser 2 vezes 0,51, que vai dar igual a 1,02, né? 1,02 menos 1 vai dar 0,02, né? E assim por diante. Quando eu começar a dividir 4 por um número cada vez menor,
ele vai explodir para infinito, vai dar maior. Perfeito, pessoal? Então aqui, mais infinito. Vamos ver esse daqui, pessoal, esse aqui é famoso. Olha, eu vou aproximar de zero por valores menores, que significa um valor menor que zero. Exemplo, menos 0,01 e assim por diante, tá? Ele está chegando em zero, mas não é zero. Só toma cuidado com a reta. Ó, a reta está aqui, ó, pessoal. O zero está aqui. Ele vai se aproximando de zero por valores negativos. Exemplo, aqui se eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 0,01 e assim por diante. Perceba, pessoal, que quanto mais eu aproximo de zero por valores menores que zero, menor que zero é negativo. 1 dividido por uma coisa cada vez menor, porém negativa, vai dar o quê? Vai dar uma coisa infinita, porém negativa. Mais em cima, menos embaixo. Tranquilo? Vamos resolver esse outro, pessoal. Esse outro também não tem segredo, ó. Vamos lá. Só toma um cuidadinho aqui, ó. Você está vendo que tem 2x mais 1 dividido por x? Como eu posso abrir para deixar isso mais fácil? Não vai ficar confundindo a cabeça de vocês. Eu posso escrever isso assim, pessoal. Vou fazer aqui, ó. Vai aqui. Limite de 2x sobre x mais limite de 1 sobre x, tá? Ambos tendendo a zero por valores, x tendendo a zero por valores maiores. Se vocês não lembram, o limite da soma é a soma dos limites, não tem problema algum. Pessoal, olha aqui, eu posso cortar aqui e cortar aqui. Cortando isso daqui, vai ficar 2, né? E não vai depender de x. Então, deu 2 mais. Vamos lá, ó. 1 dividido por x com x tendendo a zero por valores maiores. Valores maiores são positivos, né? Então, ele pode pegar valores cada vez mais próximos de zero, porém positivo. Quando eu divido 1 por uma coisa cada vez menor, porém positivo, vai dar infinito, né? Então a resposta ali é infinito. Aí você pensa o seguinte, ó, 2 mais infinito, infinito não é um número, eu não posso operar, mas é uma notação. Quer dizer, é o resultado de uma operação limite que é um número cada vez maior eu obtenho. Se eu pensar 1 milhão, eu sei que existe 2 milhões e assim por diante. Então, se eu somar 2 a uma coisa cada vez maior, vai dar o quê? Vai me dar infinito. Então, a resposta aqui é infinito. Perfeito? Vamos para essa daqui, pessoal. Limite de x menos 3 sobre x quadrado, com x tendendo a zero com valores menores que zero. Olha aqui, bem simples. Eu vou escrever aqui embaixo. Ó, limite de... Não dá x ao quadrado, eu vou colocar ele em evidência. 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a zero por valores menores, que multiplica limite de x menos 3. Perfeito? Com x tendendo a zero por valores menores novamente. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque é mais fácil para resolver do que passar dividindo, tá? Às vezes é cômodo, como aqui. Só que aqui está um quadrado. Às vezes é mais rápido fazer assim, tá bom? Aqui também daria para ter feito análogo, tá bom? Mas vamos lá. 1 sobre x quadrado com x tendendo a zero. Pessoal, quando um número vai tender a zero, o que acontece? 1 dividido por um número cada vez mais próximo de zero, explode para o infinito. Só que ele está tendendo a zero por valores menores. Daria menos de infinito. Só que cuidado, está ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado, se ele for negativo, vai ficar positivo. Então aqui vai dar infinito. Perfeito? Aqui dá infinito positivo. Olha aqui, pessoal. Quando x tende a zero por valores menores que zero, olha o que vai acontecer. Exemplo, menos 0,1. Quando eu vou juntar, se eu tenho negativo aqui, vou juntar com esse 3 que é negativo também, vai ficar um número mais negativo, né? Se eu aproximar mais um pouquinho, menos 0,0001, o que vai acontecer? Esse número aqui vai cada vez mais tender a quanto? Tender a menos 3. Menos 3. Olha o que eu tenho, pessoal. Eu tenho infinito que multiplica menos 3. Isso vai dar menos 3 vezes o infinito. Mas, se eu não posso multiplicar uma notação. Calma aí, só para a gente entender. Ó. Infinito que está multiplicando 3 vezes o valor dele, mas negativo.
Enfim, vai estar dentro do infinito, porém negativo. Então, menos infinito a resposta. Tá bom? Bem simples, né? Às vezes aí pode embaralhar um pouquinho a cabecinha de vocês, mas qualquer coisa vocês peguem e refaçam, que ele é bem simples. Só que sai muito do senso comum. Às vezes pensar isso aí acaba cansando um pouquinho. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos resolver esse daqui. Como nós podemos resolver isso? Podemos resolver da seguinte forma, pessoal. Olha aqui que bonitinho. Eu vou escrever esse limite como sendo um produto. Ó. Limite de 3 sobre. Dá uma olhada aqui, pessoal. Aqui eu posso colocar o x em evidência, porque é comum para os dois. Ó. X, colocando em evidência, vai ficar x menos 1, quando x tende a 0 por valores maiores. Tá bom? Feito isso, termino? Não. Eu vou ter que fazer uma outra escrita aqui. Por quê, pessoal? Se eu multiplicar isso, continua sendo uma indeterminação, uma divisão por zero. Então eu vou tentar melhorar isso daqui. Vou melhorar aqui, ó. Limite de 3 sobre x vezes 1 sobre x menos 1, quando x tende a quanto, pessoal? A 0 por valores maiores. Vamos lá. 3 dividido por um número cada vez menor, mais próximo de zero, o que vai acontecer? Isso vai explodir para o infinito, né? Isso vai para o infinito. Vezes o quê? 1 dividido por x menos 1. Quando x se aproxima cada vez mais de zero, esse quociente aqui, pessoal, essa divisãozinha aqui, vai se aproximando de quanto? Vai se aproximando de menos 1, porque 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Então, aqui tende a menos 1. Olha o que vai acontecer. O mesmo problema do anterior. Infinito que multiplica menos 1. O que significa? Vai continuar sendo infinito, mas eu vou fazer o sinal aqui, ó. Menos, aqui é mais, vai dar igual a menos o infinito. Perfeito, pessoal? Menos o infinito. Olha aqui, existe uma coisa na matemática que a gente não pode confundir, é o seguinte. Infinito, como eu disse no início para vocês, é uma notação, tá? Só que a gente não perde muito quando eu faço a operação pensando dessa forma, tá? Eu tenho um infinito que multiplica um número negativo. Então, se eu vou multiplicar o infinito, que está com notação positiva, por uma coisa negativa, ela vai dar negativa. Perfeito? Vamos lá, pessoal. Nossa, esse daqui vai tendendo a zero, né? Vamos tentar usar o mesmo raciocínio aqui. Eu vou escrever aqui do ladinho, de novo, ó, limite de 3 sobre. Pessoal, dá para colocar em evidência, né? Colocar em evidência novamente, x, então vai ficar x menos 1, com x tendendo a zero por valores menores agora. Ali era maior, tá bom? Vou copiar aqui, ó. Limite com x tendendo a zero por valores menores do que 3 dividido por x, que multiplica o quê? Multiplica 1 dividido por x menos 1, tá bom? Ah, Rivaldo, você não aplicou o limite nos dois aqui. Não, para ficar mais rápido, tá? Não copiaria o limite, porque o limite do produto é produto dos limites, tá? Mas por questão de espaço. Tá bom, pessoal? Não vai pensar que eu fiz alguma coisa totalmente fora, não, tá? É por questão de espaço, a gente já tem essa notação em mente, não tem problema algum. Vamos lá. 3 dividido por uma coisa negativa, mas cada vez menor, vai explodir para o infinito. Só que para o infinito o que, pessoal? Olha aqui, uma coisa negativa. Por quê? Ele aproxima de zero por valores menores. Valores menores que zero são negativos. Então vai dar menos o infinito. Perfeito? 1 sobre x menos 1. Quando x tende a zero, pessoal. Mas olha aqui, x está tendendo a zero por valores menores. É aquele 0, menos 0,1, depois menos 0,0001. Enfim, pessoal. Quando eu for colocando valores cada vez mais próximos de zero, porém negativo, ele vai somar com o quê? Com esse menos 1. E vai continuar sendo negativo. E vai se aproximar de 1. Então, 1 dividido por um número cada vez mais próximo de 1, tende a ser igual a quanto? A menos 1, né? Cada vez mais próximo de menos 1, tá? Cuidado. Cada vez mais próximo de menos 1. Então, vai dar menos 1. Infinito menos infinito, que multiplica
Menos 1, aquela regrinha adicional, que não é linda para se aplicar, tendo em vista que infinito é uma notação, mas menos com menos dá mais e a resposta fica mais infinito. Perfeito, pessoal? Agora nós vamos resolver esse daqui. É um pouquinho mais trabalhoso, mas não tem segredo algum. Vamos dar uma olhadinha. Tem x aqui em cima, tem x aqui embaixo, que eu vou fazer, então. Deixar mais simples aqui, fica mais fácil. Olha, vamos lá. Limite, eu vou escrever assim, pessoal. Você está vendo que tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo? Eu vou fazer assim, ó. Escrever o polinômio de cima, 3x mais 1, multiplicado pelo polinômio de baixo, tá bom? 4x quadrado menos 1 quando x tende a meio por valores maiores. O limite do produto é igual ao produto dos limites, tá bom? Então eu vou escrever aqui do lado para ficar claro para vocês. Como o limite da soma, a soma dos limites e assim por diante. Aqui eu não escrevi por questão de espaço. Aqui também não tem muito espaço, mas eu vou escrever essa vez para mostrar para vocês. Então vai ficar assim, ó. Limite com x tendendo a meio por valores maiores do que de 3x mais 1 vezes limite de 1 sobre 4x quadrado menos 1 com x tendendo a meio por valores maiores. Vamos pensar juntos, pessoal. Quando eu aproximo de meio por valores maiores, vai ficar bem simples esse, ó. 3 vezes, aqui não vai dar nenhuma determinação, então 3 vezes meio. Quanto vai dar 3 vezes meio? Ah, tudo bem, um pouquinho maior, sim. Mas olha aqui, já que não tem determinação, eu vou pensar no meio direto. 3 vezes meio, 3 meios mais 1 vai dar quanto? Olha aqui. 3 meios, 3 vezes meio, dá quanto? 1,5. Mais 1 dá 2,5. 2,5 não é a mesma coisa que 5 sobre 2? Então, 5 sobre 2. Perfeito? 5 sobre 2 aqui. Vezes, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. 1 sobre 4x ao quadrado menos 1 com x tendendo a meio por valores maiores, pessoal. O que significa? Ele não vai chegar a ser meio, mas vai se aproximar cada vez mais de meio. Quando ele vai se aproximando de meio, exemplo, 0,6 e qualquer uma dessas coisas, eu vou substituir por um valor aqui que nunca vai ser negativo. Por quê? Quando eu colocar exatamente aqui meio, ficaria 1 menos 1 que dá 0, minha determinação, não posso dividir por 0. Mas se eu pegar um pouquinho maior, vai ficar uma coisinha maior menos uma coisinha que vale 1. Então, uma coisinha que é um instantinho um pouquinho nada maior que 1, menos 1 garante que fica positivo. Cada vez menorzinho, porém positivo. Uma coisa constante, no caso 1, dividido por uma coisa cada vez menor, porém positivo, vai para quanto, pessoal? Vai para infinito, não vai? Então vai para infinito. Olha como fica isso, pessoal. Vai ficar 5 meios que multiplica o quê? Uma coisa muito grande, que a gente usa a notação infinito. Isso daqui vai para quanto? Isso daqui vai para o infinito, tá bom? Novamente, pessoal, eu tenho uma notação aqui, tá? Mas, na forma de raciocinar, 5 meios que multiplica uma coisa cada vez maior, vai dar uma coisa cada vez maior. Por isso que eu fiz essa operaçãozinha aqui, para mostrar para vocês, tá? Então dá infinito. Beleza? Vamos para esse daqui. Esse daqui é um pouquinho mais difícil, tá bom? Ele é um pouquinho mais difícil porque ele vai cobrar um conceito extremamente importante. X quadrado menos 3x dividido por x quadrado menos 6x mais 9 com x tendendo a 3 por valores maiores. Se eu substituir 3 aqui, vai dar uma determinação, né? Vai dar 0 sobre 0. Como eu vou me livrar desse probleminha, pessoal? Vamos lá. Eu vou pensar da seguinte forma. Vamos escrever esse limite de uma forminha diferente. Ó. Limite. Olha aqui, tem x, eu vou colocar x quadrado em evidência. Desculpa, x em evidência, né? Porque o menor grau é o do x. Então, x vai ficar assim, ó. X menos 3 dividido por... Olha esse daqui, pessoal. Esse é um trinômio quadrado perfeito, né? Ah, Nivaldo, não lembro que é o trinômio quadrado perfeito.
Para eu saber se é um trinômio quadrado perfeito, é fácil. Extraio a raiz do primeiro, extraio a raiz do último. Raiz de x ao quadrado é x, perfeito? Então é x. Raiz de 9 é 3. Eu multiplico esse por esse, 3 vezes x, 3x. Ele vale metade desse do meio, vale metade. Então, eu posso escrever isso daqui como um trinômio quadrado perfeito da diferença, x menos 2 ao quadrado. Então, ou x menos 2 que multiplica x, ou perdão pessoal, x menos 3 que multiplica x menos 3, né? Porque raiz de 9 é 3, tá bom? Então, vamos lá. Como eu posso reescrever esse probleminha aqui? Na forma de limite. Então, antes dá para cortar isso com isso daqui, tá? Então vai ficar assim, ó. Limite, claro, com x tendendo a 3 por valores maiores, vai ficar limite de x dividido por x menos 3 com x tendendo a quanto? X tendendo a 3 por valores maiores. Vamos lá. Vai ficar limite de x que multiplica limite de 1 sobre x menos 3, cada um dos casos, x tendendo a 3 por valores maiores, x tendendo a 3 por valores maiores. Vamos ver quanto dá, pessoal. Quando x tende a 3 aqui, esse valor vai para 3, né? Então aqui fica 3. Vezes, vamos lá. Quando x tende a 3, mas por valores maiores, me fala um valor maior que 3, 3,01, que seja um número maior que 3, 3,01 menos 3 dá 0,1, só que vai ser 1 dividido por um número cada vez menor, porque cada vez eu vou me aproximando mais, porém positivo. Isso vai dar o quê? Isso dá infinito, né? Isso dá infinito. 3 vezes o infinito, ou seja, 3 vezes um número que é muito grande, né? Vai dar o quê? Vai me dar uma resposta infinito, tá? Mais infinito, para não ter erro, tá bom? Vamos resolver o próximo agora, pessoal. Esse daqui é também bem interessante, tá? Vamos lá. Olha, limite de 2x mais 1 sobre x ao quadrado mais x com x tendendo a menos 1 por valores maiores. Primeira coisa de tudo que eu vou fazer, eu vou pegar e vou tentar simplificar aqui embaixo, tá bom? Porque senão eu não consigo raciocinar com todos esses probleminhas aqui, tá? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. Limite de 2x mais 1 dividido, coloca x em evidência, né, irmão? X mais 1 com x tendendo a menos 1 por valores maiores. Vamos lá. Dá para deixar mais simples isso, pessoal? Dá para escrever isso de uma forma mais simples? Sim. Qual seria essa forma? Vamos lá. Limite, claro, com x tendendo a menos 1 por valores menores de... Eu vou deixar assim, ó. 2x mais 1, vamos ver se vocês concordam. 2x mais 1, que multiplica 1 sobre x, que multiplica x mais 1, quando x tende a menos 1 por valores maiores. Olha o que vai acontecer, pessoal. Quando eu tenho 2 vezes menos 1, que aqui não vai dar uma indeterminação direta, então eu posso pensar em substituir, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1 vai dar quanto? Menos 2. Mais 1 dá menos 1, né? Menos 1 aqui, tá? Eu não vou copiar novamente o limite na frente, tá? Porque o limite do produto é igual ao produto dos limites, perfeito? Então, vamos lá. Quando eu fizer o limite aqui, e x, com x tendendo a menos 1 por valores maiores, olha o que vai acontecer, pessoal. Vamos lá. Eu tenho x mais 1. Quando ele tender a menos 1 por valores maiores, o que significa um valor maior que menos 1? Exemplo. Se eu tenho menos 1 nesse risquinho aqui, ó. Menos 1. O menos 1 está aqui. Um valor maior é um valor o quê? Mais para cá ou mais para cá? Isso é uma coisa a se pensar, né? Então, ele será um valor maior quando ele estiver aqui, né? Ó, entre menos 1 e 0. Então vai ficar assim, ó. Se eu quero um cada vez
maior, ou seja, se aproximando de menos 1 por valores maiores que menos 1, que pode ser 0,9, menos 0,9 e assim por diante, olha o que acontece. Esse valorzinho aqui vai ser positivo. Por quê? Menos 0,9 mais 1 vai dar o quê? 0,1 positivo. Então aqui dentro vai dar positivo. Mas aqui fora, pessoal, eu vou ter o quê? Aqui fora eu vou ter um negativo. Perfeito? Por quê? Ele vai tender a menos 1. Se tende menos 1, de toda forma aqui vai ser negativo. Negativo com positivo vai dar o quê? Negativo com positivo vai dar negativo. Então eu tenho um número dividido por um número que vai tender cada vez a zero. Mas por valores negativos, esse quociente vai dar quanto? Vai dar um valor para o infinito, né? Mas o infinito negativo. Por quê? Mais com menos, menos. Olha, se eu multiplico negativo vezes negativo, o que vai dar, acontecer, né? Vai me dar uma resposta positiva. Então a resposta é mais infinito. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Continuando, nós temos... tem esse daqui, depois tem mais dois. Vamos lá. Limite de 2x mais 1 sobre x ao quadrado mais x com x tendendo a zero. Nossa, mesmo raciocínio do anterior, né, pessoal? Então eu já vou escrever direto o que eu fiz no anterior. Então vai ficar assim, ó. Já vou partir para essa simplificação. Limite com x tendendo a zero por valores maiores de... Primeira opção que eu coloquei, ó, 2x mais 1. Que multiplica, olha aqui eu tenho espaço, eu vou escrever limite de 1 sobre x, que multiplica x mais 1, perfeito? Com x tendendo a zero por valores maiores que zero. Vamos lá, pessoal. 2x mais 1 com x tendendo a zero por valores maiores que zero, ou seja, 0,1, 0,1, 0,001 e assim por diante. Isso daqui vai ficar 2 vezes 0, alguma coisa bem próximo de 0, mais 1 dá 1, não é? Então aqui dá 1. Beleza? 1. Que multiplica, vamos fazer o mesmo raciocínio do anterior, tá bom? X que multiplica x mais 1. Vamos resolver aqui dentro primeiro. Olha aqui. Se eu tenho uma coisa bem próximo de 0, mais 1 vai dar 1. Tá? Então 1 vai ser positivo. 1. Aqui, quando eu aproximo de 0 e multiplico por um número 1 ou por um positivo, vai garantir que esse quociente vai ser positivo. Então, olha aqui, eu vou me aproximando por um número bem próximo de 0, porém positivo. Então, pode ser 0,0001, 0,0001, que multiplica 1, que vai dar 0,001. 1 dividido por isso vai explodir, vai dar um número muito alto, infinito. Então, eu vou ter um positivo, no caso, constante aqui 1, né? Que multiplica infinito, vai fazer o que, pessoal? Vai me dar infinito. Beleza? Certinho? Vamos resolver o próximo. Esse daqui é bem simples também. Olha aqui, eu tenho um polinômio aqui embaixo que é um trinômio quadrado perfeito. Como eu sei que é um trinômio quadrado perfeito? Dê uma olhadinha aqui, ó. Eu expliquei para vocês. Tira a raiz do primeiro. Tirei. Tira a raiz do último. Vamos lá. Raiz de x quadrado é x. Raiz de 4 é 2. Multiplica esses dois. Então dá 2x. 2x é igual a metade desse daqui? É igual a metade. 4x dividido por 2 dá 2x. Então, num trinômio quadrado perfeito, eu posso escrever de que forma, pessoal? Eu posso escrever assim, ó. Vamos lá. Só vou copiar o limite para não ter erro, ó. Limite de x ao quadrado menos 4. Nossa, aqui também dá para escrever diferente, pessoal. X ao quadrado menos 4. Aqui eu posso escrever assim, ó. Se eu colocar x em evidência, vai ficar raiz de 4. Então, x mais 2 que multiplica x menos 2. Então, vou escrever assim, limite de x mais 2, que multiplica x menos 2, dividido por... Novamente, se aqui pode ser escrito, se é um trinômio quadrado perfeito, isso pode ser escrito como x menos 2 ao quadrado, ou x menos 2 que multiplica x menos 2. Com x tendendo a 2 por valores maiores. Vamos lá, pessoal.
Perceba o seguinte, olha, x menos 2, posso cortar. Então vai ficar assim, ó, limite com x tendendo a 2 por valores maiores de x mais 2 dividido por x menos 2. Meu Deus, Evaldo, e agora vai ficar difícil? Não, fica calmo que fica fácil. Quer ver? Vamos pensar o seguinte, olha. Eu vou pensar o que acontece aqui em cima. Se eu colocar o número 2 aqui, é um 2 mais alguma coisa, né? Então fica o 2 aqui que eu já tenho. Mas o 2, valores maiores que 2, exemplo, 2,01. Quando eu somar com esses dois que já está aqui, vai dar o quê? Alguma coisa próximo de 4. Então vai ficar um limite com 4 em cima e embaixo, pessoal. Embaixo eu tenho 2, x aproximando de 2 por 2 valores maiores. Exemplo, 2,01 e assim por diante. Então aqui, cada vez vai ficar mais próximo de 0, porém positivo, né? Exemplo, quando eu fizer esse limite com x tendendo a 2 com valores maiores, 4 dividido por um número cada vez menor, ele vai fazer o quê? Ele vai explodir, pessoal. Vai explodir para onde? Para o infinito. Perfeito? Bem simples esse também, né? Vamos dar uma olhadinha nesse daqui. Esse daqui não tem como colocar em evidência. Por quê? Porque aqui não dá para eu... Não tem um x aqui, não tem x nos dois. Aqui também não. Então eu vou escrever de uma forma mais simples. Qual é essa forma? Seria isso daqui, ó. Limite, ó, de 3x² menos 4, que multiplica limite de 1 sobre 1 menos x². E vamos torcer para dar alguma coisinha legal, tá? X tendendo a menos 1 por valores maiores, x tendendo a menos 1 por valores maiores. Vamos lá, pessoal. X tendendo a menos 1. Quando eu substituir alguma coisa aqui, mesmo que seja negativo, ele for elevado ao quadrado, vai dar positivo, né? Então, 3 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 3. Menos 4 vezes isso. Mas, enfim, aqui vai para 3. Por quê? Por mais que eu aproxime de menos 1 por valores maiores, vai me aproximar esse resultado aqui do que, pessoal? Vai se aproximar de 3. Perfeito? Não tem como pensar de outra forma. 3 positivos, porque está elevado ao quadrado. Isso aqui é 3. Agora vamos resolver esse probleminha aqui, ó. Dê uma olhadinha aqui, eu tenho 1 menos x² quando o x se aproxima de menos 1 por valores maiores. A primeira coisa aqui, pessoal, cada vez ele vai estar próximo de menos 1. Só que eu vou elevar esse valor ao quadrado. Então, uma coisa cada vez mais próxima de menos 1 elevado ao quadrado, esse número aqui nunca vai chegar em 1. Ele vai ser sempre ligeiramente menor que 1. Se ele for ligeiramente menor, quanto de 1 eu descontar essa coisa ligeiramente menor, o que vai acontecer? Vai dar um resultado aqui bem baixo, tipo 0,0001, porém positivo. Então, quando eu dividir uma coisa constante, que é 1, por uma coisa cada vez menor, isso vai explodir para o infinito. Então, aqui em cima dá infinito. Então, eu tenho 3 vezes uma coisa que é infinita. Não é número, é uma notação, então 3 vezes uma coisa cada vez maior vai dar uma coisa ainda maior. Então, limite de 3x² menos 4 sobre 1 menos x², com x tendendo a menos 1 por valores maiores, vai para o infinito. Perfeito? Bem simples, né, pessoal? Espero ter ajudado. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.